Copa do Mundo 2022, oitavas de finais. Argentina e Austrália. A Argentina vai ganhando de 2-0. O plano está funcionando. Scaloni não precisa fazer absolutamente nada. E então, aos 77 minutos, a Austrália marca. Placar 2-1. O estádio muda. A Argentina muda. O plano que estava funcionando, de repente, parece não mais suficiente. Scaloni tem 3 decisões. Ele pode manter o plano e confiar que a vantagem está segura. Ele pode modificar o plano e adaptar a uma leitura do jogo no momento atual. Ou ele pode abandonar o plano e improvisar no desespero. A escolha que ele fizer nos próximos 90 segundos vai revelar uma distinção que separa as melhores decisões do mundo dos medianos. Essa distinção não está no futebol, ela está na neurociência. O que os técnicos da Copa do Mundo sabem sobre a adaptação que você precisa aplicar na sua vida agora. Oi, eu sou Cleciane Monteiro, neuropsicóloga, estrategista de carreira, mentora de pessoas há mais de 10 anos. E esse é o Laboratório das Decisões Estratégicas, um canal onde a gente conversa de como a mente funciona. E hoje nós vamos concluir a tríade sobre os ensinamentos da Copa do Mundo, sobre a mente dos técnicos. A gente fala sobre o que talvez seja a decisão mais difícil, quando um plano todo estruturado funcionou, mas ele precisa ser abandonado. E o cérebro faz tudo para impedir que isso aconteça. E aqui eu já começo no ponto 1. A falácia do custo irrecuperável. Ou seja, eu vou continuar porque eu já investi demais nisso. Então, existe um viés cognitivo que está por trás de alguma das maiores tragédias da história da humanidade. E do futebol também, né? Porque afinal aqui a gente está atrelando as Copas Mundiais. Essa tragédia, ela chama-se falácia do custo irrecuperável. É a tendência de continuar num curso de ação porque você já investiu muito tempo, muita energia e muito recurso nele. Mesmo quando os dados atuais mostram que mudar seria infinitamente mais inteligente. No futebol, ela aparece assim. Um técnico escala um jogador que foi titular durante toda a fase de grupo. Mas já nas oitavas, aquele jogador está claramente abaixo do ritmo. Ele está lento, ele está errando passes, ele está perdendo posicionamento e o técnico, ele não faz a substituição. Sim, ele não faz. Não é porque ele não está vendo o problema. Não, ele está enxergando o baixo desempenho. Mas é porque tirar o jogador agora parece negar tudo o que foi construído. Parece admitir que a escalação estava errada. Olha só, parece jogar fora um investimento de semanas de trabalho e de treino e tudo mais. A neurociência tem uma explicação precisa para isso. O cérebro humano, ele pesa perdas aproximadamente 2 vezes mais do que ganhos equivalentes. Esse fenômeno ele foi descrito por Kahneman na sua pesquisa sobre aversão à perda. Olha só, o Kahneman diz que reconhecer que uma decisão passada foi equivocada aciona a mesma região neural que processa a dor física, que é o córtex cingulado anterior, aquele mesmo do isolamento social. E para evitar essa dor, o cérebro ele cria narrativas
para justificar a continuidade do que você já tinha decidido. Ele pensa assim, ó, ele ainda vai engatar. O time precisa dessa estabilidade. Não posso mexer em time que está vencendo. Todas essas narrativas usuais que você vê por aí têm uma coisa em comum. Elas se referem ao mesmo passado e não ao presente. E decisões que deveriam ser tomadas com dados de agora e estão sendo tomadas com o peso de uma coisa que já foi gasto. E como essa aversão ela tem a ver na sua vida e na sua carreira? Pensa comigo. A carreira que você não abandona porque já estudou tanto, já investiu tanto tempo, tanto dinheiro. O projeto que você não encerra porque ele já te ocupou demais. O relacionamento que você não revisita porque já construiu muito junto. Sim, o passado não muda o que é verdadeiro agora. E confundir os dois é que o cérebro faz quando a dor de mudar parece maior do que o custo de continuar. Outro ponto que eu quero destacar aqui é a da flexibilidade cognitiva. Ela pode atuar como diferencial que não aparece na prancheta. Vamos voltar lá para a Argentina. Lá em 2022, no Scaloni, ele viu o gol da Austrália, lembra? Ele sentiu o estádio mudar e ele não modificou o sistema, não fez substituição desesperada, não abandonou o planejamento. Ajustou o posicionamento de 2 jogadores e disse aos capitães: mantenham a estrutura, só fechem mais o espaço entre as linhas. Olha só, a Argentina ela ganhou de 2-1. Essa capacidade, a de distinguir o que precisa mudar e o que precisa se manter, tem um nome. Sim, a ciência cognitiva chama de flexibilidade cognitiva e é uma das maiores funções executivas, muito complexas, porque ela vem lá do córtex pré-frontal. E ela não fala sobre impulso, nem sobre ser rígido. É sobre conseguir separar o que está funcionando e deve continuar, o que está faltando e precisa mudar, e o que parece estar faltando, mas é apenas o sistema sob pressão. Estudos tomados de decisões de alto rendimento por cirurgiões, por pilotos, por líderes militares, mostram que a flexibilidade cognitiva é a melhor preditora de performance em crise do que o QI, do que experiências acumuladas ou de nível de preparação técnica, porque ela determina uma coisa que todas as outras habilidades dependem: a capacidade de ler o que está acontecendo agora. Sim, sem aquele filtro distorcido de quem foi ou que já planejou. É isso, é entender o que está acontecendo nesse exato momento. E por último eu trago aqui o ponto 3, que trata-se do paradoxo do plano, quando a preparação vira rigidez. Vamos falar da Copa de 2010. A Espanha de Del Bosque chegou com o sistema mais elaborado do futebol mundial. Tic-tac, hipótese de bola, pressão em bloco, circulação, anos de desenvolvimento e um estilo que havia dominado toda a Europa. E na semifinal, contra a Alemanha, uma Alemanha jovem, acelerada, com contra-atacantes rápidos, Del Bosque fez algo que surpreendeu. Del Bosque, ele escalou sem centroavante. Ele violou o próprio plano para se adaptar ao adversário. A Espanha ganhou de 1-0 e foi campeã. O plano não foi abandonado, ele foi expandido. E há uma distinção crítica entre os dois.
Abandonar o plano é agir por reação emocional. E expandir o plano é agir por leitura atualizada da realidade. E eu trago aqui a pesquisa de Gary Crane sobre tomada de decisão naturalista. Estudando como experts decidem em ambientes complexos, o pesquisador identificou que os melhores não seguem regras nem improvisam aleatoriamente. Olha só, eles fazem algo mais sofisticado. Eles simulam mentalmente o impacto de uma ação antes de executá-la. De novo, eles simulam mentalmente o impacto de uma ação antes de executá-la. E quando a simulação revela um problema, eles ajustam, sem abandonar o modelo mental que orientou a preparação. Não é bacana? Plano mais leitura de realidade. Preparação mais percepção de presente. Estratégia mais adaptação. Não é um ou outro. É a atenção consciente entre os dois. E a virada para trazer aqui para a sua realidade, os 3 episódios mostram uma mesma coisa por ângulos diferentes. O campo de futebol é um espelho. O viés da confirmação, que fez Felipão ignorar os assistentes, é o mesmo que faz você ignorar os sinais que contradizem o que acredita. O colapso do córtex pré-frontal sob pressão, que derrubou as seleções inteiras, é o mesmo que acontece quando você precisa decidir e o prazo aperta. O prazo é curto, são 30, 90 segundos, que seja um dia. E a falácia do custo irrecuperável, que prende um técnico num time que não funciona mais, é a mesma que te mantém em situações que deveriam ter sido encerradas há muito tempo. E a pergunta final, ela é muito simples. Nas decisões mais importantes que você está tomando agora, você está seguindo um plano porque você fez sentido para você hoje ou porque você já investiu demais para mudar? Pensa nisso, depois comente comigo aqui no vídeo. E para finalizar, eu vou trazer Charles Darwin. Ele diz assim: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, é o mais adaptável. Muito interessante, né? E se você quer entender onde na sua trajetória os mesmos padrões te derrubam, quais seleções estão operando, o link para uma conversa de diagnóstico está na descrição. Lembrando que todo o conteúdo foi embasado em pesquisas científicas também disponíveis na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui, foi um prazer tê-lo você nessa jornada comigo e nos vemos no próximo episódio.